Será que você sabe viver uma vida de fé em Deus sem a interferência do sistema religioso? Será que você sabe viver uma vida de esperança, de fé em Deus sem a interferência de igreja, sistema religioso do homem? Será? Vamos lá. Vamos fazer alguns questionamentos aqui a vocês. Será que vocês têm a confiança e a certeza do perdão de Deus sem a interferência de igreja, religião? Será que vocês têm a convicção e a certeza da comunhão com Deus sem a interferência, sem a influência, sem a confiança de que isso tudo é a partir de uma igreja? Será que você tem a comunhão de uma vida de fé em Deus? Será que você consegue viver uma vida de fé em Deus sem a interferência de igreja? Igreja que eu falo é religião, instituição. Porque na verdade igreja não é o ambiente, igreja somos nós. Se estivermos em Cristo, para sermos membro que forma a igreja de Deus, para sermos salvos, para estarmos na salvação, é preciso estar em Cristo, não é em igrejas, seja qual for ela. Aí eu pergunto a você, será que você pode viver a comunhão com os irmãos na fé em Cristo sem a interferência da igreja? Será que essa comunhão que você tem com os irmãos, ela é principiada numa igreja? Será que você não consegue considerar um irmão na fé em Cristo? Será que você não consegue viver a comunhão com o irmão na fé em Cristo se ele não estiver dentro de igreja? Será que tudo na sua vida com Deus é centralizado dentro de igreja? Igreja dos homens? Igreja instituição? Igreja sistema religioso que aprisiona, cauteriza e tira você da verdade, do conhecimento para a vida verdadeira com Deus? Essa é a pergunta, meu irmão. Fica aí para você essa resposta. É você que dá a você mesmo. Eu estou lançando a pergunta, o questionamento para você. E você que tem a resposta, você que sabe qual é a sua resposta. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas não conseguem ter uma vida com Deus sem estar dentro da igreja. Hoje as pessoas têm o entendimento de que para ser de Deus, para viver para Deus, para estar em Deus, para exercer uma fé em Deus, tem que estar dentro de uma igreja, religião, seja ela qual for. Só que isso não é verdade. Só que não é esse o caminho que Deus coloca para o homem viver com ele, uma vida de fé, na esperança, na promessa dele. Deus não estabelece esse princípio de igreja, de você estar dentro de uma instituição como se fosse o lugar central para a sua vida com Deus. Quem coloca isso é os homens na inspiração de Satanás. Será que você consegue ter uma fé, uma esperança de vida com Deus, de fé verdadeira, andando com Deus na esperança da promessa, sem estar no intermédio de igreja? Não, você não consegue. Ah, você foi ensinado de que se não tiver numa igreja não é de Deus? Ah, você foi ensinado que para ser de Deus tem que estar numa igreja, numa instituição religiosa, igreja? Você foi ensinado que não pode servir a Deus se não tiver numa igreja, cumprindo a regra, a norma, os mandamentos, as ordenanças que é estabelecida no governo do homem dentro da igreja? Você foi ensinado assim? Deixa eu te decepcionar, me desculpe, mas você pode até se decepcionar ou então continuar na mentira, porque isso que você foi formado é mentira, tá? É mentira, e é a mentira do diabo, para tirar você da verdade que leva você verdadeiramente à vida com Deus. Porque Deus, em canto nenhum, orienta ninguém a estar indo a Ele, vivendo com Ele dentro de nenhuma igreja, dentro de nenhuma instituição religiosa, submisso a nenhum credo, dogmas, crença, doutrinas estabelecidas no sistema religioso sobre o governo do homem.
na autoridade eclesiástica do homem? Aonde Deus orientou isso a alguém? Em canto nenhum. Você está dentro do mundo mentiroso de Deus. Você está perdendo a oportunidade de estar na verdade. Por quê? Você está na mentira pensando que está na verdade. Aonde a sua vida de dependência com Deus, no seu entendimento, é a igreja. A sua vida de vivência de fé com Deus é por meio da igreja. O intermédio para você viver com Deus é na igreja. Você está perdido da verdade. A verdade de Cristo, a verdade de Deus que é Cristo, não é essa. Jesus não ensinou isso a ninguém no Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer a verdade do Evangelho da salvação, que nos leva à esperança do céu, que nos dá o entendimento, o conhecimento para viver uma vida com Deus, para chegar a Deus, estando em Deus, na promessa da vida eterna com Deus. Você precisa conhecer o caminho, o lugar, a verdade, para você ter a vida com Deus. E eu garanto a você, não é nenhuma igreja, não é nenhuma religião, não é dentro de nenhuma instituição religiosa cumprindo regras, mandamentos, ordenanças, metas estabelecidas pelos homens que se colocam autoridade espiritual de Deus para o povo, na hierarquia do sistema eclesiástico, religioso. Não, Cristo não orientou isso para a gente. Jesus não mandou ninguém buscar a Ele, servir a Ele, estar nele, dentro de nenhum ambiente chamado igreja, casa do homem que diz que é casa de Deus. A maior mentira, uma das, porque é muita mentira dentro do sistema religioso. E uma das maiores mentiras que o povo está preso, privado da verdade, perdido do entendimento de Deus, é que a igreja, a instituição, o lugar onde eles estão, é a casa de Deus, aonde mistificam, centralizam tudo, o seu viver, dentro desse ambiente, nas regras, nas normas, na formalidade, nos usos e costumes, nas obrigações, como se para ser de Deus tivesse que estar ali, enquadrado naquela forma, naquele legalismo de submissão, como se fosse uma vida consagrada a Deus, por meio de uma instituição religiosa, no governo do homem que se coloca autoridade para o povo. Ei, você precisa aprender de Cristo. Você precisa conhecer a verdade. Sabia que Jesus não orientou ninguém a estar submisso a nenhum sistema religioso, sob a autoridade eclesiástica de nenhum homem, porque Jesus é a autoridade espiritual para a nossa vida, a quem nós devemos seguir, aonde nós devemos estar, de quem nós devemos aprender, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a porta, Ele é o alicerce da nossa fé. A segurança que nós temos de uma vida com Deus aprovada, de fé, é em Cristo, não é em igreja. Até porque as pessoas estão centralizando suas vidas dentro de igreja, aonde eles colocam, estabelecem um meio para o homem ser de Deus. Olha o maior absurdo. Você só é salvo se tiver numa igreja. Você só tem comunhão com Deus se tiver numa igreja. Você só é de Deus se tiver numa igreja. Agora, estando na igreja, submisso, cumprindo toda a regra, norma e princípios que os homens colocam. E uma das maiores mentiras que o diabo coloca para tirar você da verdade e da salvação é fazendo você pensar que você é salvo, porque se batiza dentro de água, Eles usam piscina, usam água dentro da igreja. Eles levam vocês a acreditar que só é de Deus se estiver lá dentro na cerimônia de ceia, se guardar o sábado, se der o dízimo, se estiver dentro da igreja servindo, com a sua vida sendo devoto e consagrado na submissão ao homem dentro das igrejas. Eles colocam isso na mente do povo. Isso não é de agora, isso vem de século. O diabo implantou isso lá atrás. E isso foi propagado de uma forma mais abrangente pelo sistema católico romano, que criou a ideia de casa de Deus, de obra de Deus, de vida santa com Deus, dentro da instituição, onde colocaram Deus dentro de uma instituição religiosa, submisso à autoridade espiritual do homem, que colocaram como mediador, tirando
a autoridade de Cristo, substituindo Jesus pelos líderes religiosos, substituindo o mérito da cruz de Cristo para o homem ser salvo, por batismo dentro de água, por guardar sábado, por vida dentro de igreja, substituíram, tiraram vocês da graça, levaram vocês a se perder da verdade de Deus, aonde o sistema religioso substitui Jesus pela igreja, pelos trabalhos de igreja, pela obra de igreja, pelo cerimonial de igreja, pela submissão ao homem dentro de igreja. Substituiu Jesus. A vida central do homem para com Deus não é dentro de uma igreja, é em Cristo, na palavra. Mas não, você é ensinado de que se não estiver na igreja não serve a Deus. Isso é notório, a gente vê os pastores com grande influência que arrasta multidões para o inferno, pregando isso para o povo, doutrinando o povo dentro dessa direção maldita, que tem que estar numa igreja submissa ao seu líder, cumprindo as regras, as normas, para poder ser de Deus, ser salvo, estar na garantia, tendo bênção, tendo vitória, dentro da igreja, guardando o sábado, fazendo campanha, pacto, voto, vivendo todo o ritual, submisso, sem questionar ao líder que diz que é a autoridade espiritual de Deus, por onde a igreja recebe a bênção. Que mentira do inferno! O povo está formado nisso. A mente do povo está presa nessa mentira do diabo que cega o entendimento dos incrédulos para que não conheça a verdade do evangelho, ainda que se pregue, eles continuam na mentira, porque a mente deles está cauterizada, eles não aceitam a verdade. O povo hoje, ele tem a sua crença dentro de uma religião, dentro de uma igreja. Cada um defende seus princípios e valores de igreja. Cada um se coloca o detentor da verdade, cada um se coloca como de Deus dentro da sua igreja. Cada um prega o seu sistema religioso. Trocaram os valores. Hoje não se prega mais para o povo vir a Cristo. Hoje se prega para o povo vir para as igrejas. Hoje não prega mais para o povo encontrar vida, graça, cura, milagre em Cristo. É nas igrejas, através dos rituais, dos objetos, dos cerimoniais. Hoje mudaram, trocaram os valores, e isso de uma forma sutil. O simples é levado nessa maldição. O simples dá crédito a isso. O simples é levado por todo o vento de doutrina, mas o prudente não. Eu estou aqui convidando você como prudente a pensar, raciocinar, analisar nisso que eu estou aqui ministrando para vocês. O que eu estou aqui mostrando é algo muito importante que vocês estão privados de ver dentro do sistema religioso. Porque dentro do sistema religioso, vocês não vão ser advertidos, não vão ter o esclarecimento dessa realidade que aqui eu estou levando para vocês. Dentro do sistema religioso, nas igrejas que vocês estão, seguindo e sendo discípulo praticante do que os líderes determinam, vocês vão continuar nas trevas, perdidos do entendimento de Deus, separados da vida com Deus por causa da ignorância do entendimento, entenebrecido, perdido da verdade de Deus. Vocês precisam conhecer a verdade de Deus. A verdade de Deus não é nenhuma igreja, nenhuma religião. Até isso o povo foi conduzido a desviar-se do princípio que Deus mostra. Deus não manda ninguém. Escute isso, Deus não orienta a ninguém buscar estar numa igreja verdadeira, buscar uma religião verdadeira. Deus, ele orienta o homem a conhecer a verdade e crer na verdade que é Jesus. O povo hoje está discutindo e debatendo qual é a igreja verdadeira, qual é a religião verdadeira. Não, a igreja de Deus é essa, é aquela instituição denominacional. A igreja de Deus não é nenhuma instituição, não é nenhum ministério que o homem criou e colocou o seu trono para governar o povo dentro dele. A igreja de Deus é pessoas. É um corpo falado na Bíblia. A Bíblia compara a igreja de Deus como o corpo de Cristo, que é formado de pessoas que são membros, que estão inseridos neste corpo, nesta igreja de Deus, quando se converte a Cristo. Não é estando dentro de uma igreja para ser de Deus, é estando em Cristo para ser membro que forma a igreja de Deus. Aprendam isso, saiam desse entendimento. Não coloque sua vida com dependência de Deus a partir de uma igreja. Não coloque uma igreja como lugar central da sua vida com Deus. Não dependa de igreja ou de nenhum trabalho de vida de igreja estabelecido por homens, líderes de igreja, como se fosse a sua vida de fé em Deus praticando ali.
Você tem que viver a sua vida de fé em Deus, não é praticando obras e trabalhos e exercícios, atividades religiosas de igreja. Você tem que viver a sua vida de fé em Deus, praticando a palavra na sua vida e no seu viver com o próximo, aonde você estiver. Não faça da igreja o lugar central da sua vida com Deus. Não coloque a sua dependência de vida com Deus centralizada dentro de uma igreja, onde muitos entregam suas vidas para viverem. Não vivem mais para si, vivem para as igrejas. Prioriza o seu viver nas igrejas. Deixa de viver para si e de viver para Deus, porque não conhecem a verdade. Estão presos, escravizados na mentira. Não coloque igreja como dependência da sua vida com Deus. Não coloque igreja como meio de comunhão com o outro. Tem pessoas que só têm comunhão com outro irmão se ele estiver na igreja, se ele for da igreja dele, do ministério específico dele. Não faça isso. A nossa comunhão de fé um com o outro não é por igreja, é pela luz. Se estivermos na luz, temos comunhão um com o outro. E essa comunhão não é pela igreja, é vinculada pelo Espírito Santo. O vínculo da paz, a unidade da fé. Isso tudo pelo Espírito Santo, não é por igreja. Não coloque igreja como dependência da sua vida com Deus. Muitos estão separando um dos outros por causa de igreja. Ah, ele não é da minha igreja. Ele não é do meu ministério. Ele não é de Deus. Eu não tenho comunhão com ele. Não faça isso. Não deixe sua vida ser escrava dentro de um sistema religioso igreja. Não entregue-se como propriedade, negócio e produto de uma igreja. Não seja negócio de homem dentro de igreja. Não seja discípulo, devotos, veneradores, idólatras de homens de igreja. Entreguem suas vidas a Jesus. Renuncie o seu viver neste mundo. Não é para viver dentro de uma igreja, é para viver em Cristo, o Evangelho de Cristo. Jesus vai dizer, aquele que deixar a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. Tem pastores ensinando o povo a amar as igrejas, doar as vidas pelas igrejas, estar submisso a Deus dentro das igrejas. Isso tudo é uma pregação anátema, irmão. Isso aí não é a verdade do Evangelho. Jesus não ensinou isso. Tem pastores ensinando o povo que tem que se submeter, jurar fidelidade à doutrina de igreja, irmãos. Igreja é instituição. Isso não procede, Jesus não ensinou isso. Nós temos que jurar fidelidade, ser fiel até a morte, à doutrina de Cristo. É isso que devemos fazer para se manter na salvação, que é Cristo. É guardando a doutrina de Cristo, irmãos. Não é doutrina de igreja. Não é ordenança, princípios, crenças, dogmas, credos de igreja. Nós temos que colocar a nossa fé alicerçada na palavra de Cristo. Aí seremos prudentes. Estamos com a nossa vida com Deus edificada na rocha, que é Jesus. Foi o que Jesus disse. Quantos estão aí? O mundo é dividido por religiões. É islâmica, muçulmana, é católica, espírita, budista, evangélica. O mundo vive na maldição, pensando que estão na bênção. Perdido de Deus, pensando que estão em Deus. Dentro das religiões. Se as religiões fossem o meio de uma vida de paz com Deus, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio para libertar cada um de nós das cadeias de Satanás, que prende o homem na mentira dentro da religião. A religião é uma maldição. O sistema religioso é uma obra das trevas. Saiam do meio deles. Se entregue a Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não é um sistema religioso, Jesus não é um conjunto de regra de dogma estabelecido pelo homem para você viver sobre o cabresto do homem. Jesus é Deus Salvador, que nós temos que se submeter a Ele, seguir a Ele, crer nele, aprender dele, estar nele, confiar nele, esperar nele e guardar a palavra dele com fidelidade, perseverando até o fim para ser salvo. Não coloque sua vida dentro de uma dependência de igreja, onde você é um escravo e pensa que é livre, onde você está perdido de Deus pensando que está salvo, onde você está fora da promessa de Deus pensando que é povo de Deus. Não é uma igreja que torna ninguém ser povo de Deus, é o Espírito Santo selando quem é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Romanos 8:9. O selo que garante que eu sou de Deus não é uma carteira de membro de nenhuma igreja ou ministério. É o Espírito Santo, e esse Espírito Santo eu recebo, sou batizado com ele, quando eu creio em Jesus
A partir do momento que eu ouço, escuto o evangelho e creio, aí eu sou salvo. Não coloque sua vida com Deus e sua salvação centralizada na dependência de uma igreja, submisso na forma, engessado, robotizado, alienado, escravizado, dentro de uma vida de sacrifício religioso de igreja. Conheça a verdade e seja liberto. Estou hoje aqui pregando para você essa verdade, porque só pode pregar a verdade quem está na verdade verdadeiramente, liberto para pregar a libertação para os que estão presos escravos. Só prega a salvação verdadeiramente quem realmente tem a esperança, a alegria da salvação, que está salvo em Jesus. Eu estou pregando essa verdade porque ela me libertou. Eu era escravo, entendendo que o sistema religioso era o meio por onde eu era dependente da vida com Deus. Era o caminho por onde eu encontrava Deus. Eu entendia que se eu não tivesse dentro de uma instituição religiosa, se eu não participasse do sistema de obrigação, de regra, de norma, de ordenança do sistema religioso, eu entendia, como você também entende, que eu não era de Deus, que eu estava desviado de Deus, que eu não tinha parte com Deus, porque eu fui ensinado que eu tinha que encontrar Deus, ser de Deus, viver para Deus, dentro de uma religião. Mas aí, quando eu conheci a verdade, passei a buscar o conhecimento dela, eu criei que essa verdade é Jesus, eu aprendi que Jesus me ensinou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, Ele é o lugar de acesso que me leva a Deus, não é nenhuma igreja ou religião. Então eu fui liberto porque conheci a verdade e nessa verdade estou. E a minha vida centralizada com Deus é em Cristo, onde eu sou devoto e praticante de Cristo, seguidor e cristão, discípulo de Cristo. Eu me denomino hoje, não é por meio de uma igreja, de uma instituição. Eu me denomino cristão, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Antes não. Antes eu me denominava pela igreja, pela religião. Você é o quê? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou mormons. Não. Eu não sou de nenhuma dessa instituição religiosa. Eu sou cristão, sou de Cristo. A minha fé está em Cristo. A minha vida de dependência de Deus é Cristo. A minha esperança é Cristo. A minha salvação é por Cristo. O caminho que eu preciso para chegar a Deus, a minha dependência de estar num ambiente para estar em Deus, não é o ambiente igreja, é o ambiente Cristo. Jesus, a palavra dele. Ele em mim e a palavra dele. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é isso que eu preciso hoje. Me manter firme, me negando, para me submeter estando em Cristo, andando por Ele, guiado por Ele. Foi isso que Ele me ensinou. Se Jesus tivesse me orientado a ir a alguma igreja como lugar para eu encontrar Deus, eu ia. Se Jesus tivesse ensinado que tem que procurar uma religião evangélica, católica, espírita para encontrar Deus, eu ia. Mas Jesus não ensinou e nem pregou religião, e nem foi religioso, e nem criou nenhuma denominação religiosa. Jesus não criou igreja evangélica, igreja católica. Jesus não criou grupo religioso de Mormon, Testemunho de Jeová. Jesus não criou nenhum sistema religioso, nenhuma ideologia religiosa, nenhum conceito teológico de doutrina religiosa. Jesus, Ele é a verdade. Eu tenho que estar nele. Não é em nenhum lugar. Ele não mandou ir para nenhum lugar. Ele disse, vinde a mim. Eu tenho que crer nele e aprender dele. Ele não mandou eu aprender a doutrina da igreja assembleia, da batista, da católica, da espírita. Ele mandou aprender dele, seguir a ele, crer nele. Você entende? Você compreende? Você recebe? Aceita esse esclarecimento, essa orientação para a sua vida? Saia do engano e da mentira. Não seja negócio de homens. Não seja um produto de uma religião, de uma igreja. Não seja escravo do sistema religioso que está a serviço do reino das trevas. Se converta a Cristo, que é a verdade. Por onde você vai ser liberto, encontrar a salvação e estar seguro verdadeiramente em Deus. A sua dependência de Deus para a salvação não é uma igreja, é Jesus. Amém? Deus abençoe, evangelista Wellington Ramos, com o compromisso de sempre levar a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O meu compromisso é com o reino de Deus, pregando a mensagem do Evangelho do reino de Deus, para que todo aquele que crê seja salvo. Mas, infelizmente, a verdade é, quem não crê permanece condenado.